Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula de hoje muito especial, saber a diferença entre lista, pilhas e filas. Mas basicamente, listas são estruturas de dados que você pode inserir, certo? E remover, em princípio, de qualquer lugar. Claro que tem suas particularidades, depende da estratégia que você utilizou, se for lista ordenada, não ordenada, etc. Mas basicamente você pode inserir e remover de qualquer lugar. Não tem uma regra, como por exemplo as pilhas. As pilhas são do tipo WEPS ou LIFO. O que isso quer dizer? O último a entrar é o primeiro a sair. Então sempre insere e remove de um lugar chamado que? Topo. Já as filas são do tipo PEPs. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou FIFO quer dizer o quê? First in, first out. Ou seja, o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Então a gente remove de uma extremidade e insere em outra. Então atende numa extremidade e insere em outra. Na pilha não, você remove e insere na mesma extremidade. Mas vamos começar aqui, ó. Por que é importante entender estrutura de dados? Porque você é um profissional fazedor, você é profissional de TI, aquele que resolve problemas. Então, obrigatoriamente, você tem que conhecer a estrutura de dados. Tem que saber construir soluções utilizando a estrutura de dados correta. E muitas das vezes, seu programa está lento, seu programa não está funcionando direito. Por quê? Porque você não está utilizando a estrutura de dados corretamente. Isso faz o diferencial de um analista de sistemas. Analisar e saber qual estrutura de dados corretas utilizar em qual contexto. Por exemplo, vamos pensar aqui no Java. No Java, nós temos o ArrayList e o linked list. Uma é uma lista sequencial e a outra é uma lista encadeada. O código é muito parecido de uma com a outra, mas faz diferença qual que você usa, certo? Para quem não entende, vai usar qualquer uma, tá bom, mas não. O linked list é bom para inserção e remoção. Por quê? Porque ele é uma lista encadeada em sua essência. Já o ArrayList é bom para o quê? Busca aleatória, porque ele é uma lista sequencial. Então, saber utilizar a estrutura de dados corretamente é fundamental. Vamos ver aqui a lista. Listas são estruturas amplamente utilizadas. Basicamente, elas podem ser ordenadas e não ordenadas. Uma lista não ordenada eu consigo inserir em tempo de 1. Então, às vezes é vantagem ter uma lista não ordenada, porque eu consigo inserir em tempo de 1. Basta guardar quem é o fim e inserir depois do fim. Por exemplo, aqui, ó, vou inserir a Ariane primeiro. Quando eu inserir a Ariane, só tem ela passa a ser o início e o fim da lista. Depois eu vou inserir a Ana. Olha quem é o fim, coloca a Ana depois do fim. Então a Ana vai ali, depois de Ariane. Então o início é Ariane, o fim é Ana. Vou inserir a Ayla agora. Então o início, Ariane, Ana, e agora nós temos Ayla no fim. Por último, vamos inserir a Andressa. Então nós temos início, Ariane, Ana, Ayla e Andressa. Temos a lista completa. Conseguimos inserir em ordem 1, porque guardamos quem é o final e só colocamos depois dele. Então, em tempo de uma unidade, a gente consegue inserir elementos. Já na lista ordenada, esse tempo já é O de N. Por quê? Porque a gente tem que procurar o lugar correto para inserir o elemento. Então, aqui ó, inserimos a Ariane, depois foi Ana. Ana tem que ficar no início. Então, temos que achar o lugar correto para colocar Ana. Então, colocamos aqui. Depois, Ayla. Ayla vai no fim, mas temos que fazer a comparação para saber que Ayla vai no fim. Perfeito? Depois inserimos Andressa. Andressa vai antes de Ayla. Então tem que percorrer N elementos para poder inserir o que você deseja. E isso faz com que o gasto na lista ordenada seja O de N. Você vai ter que usar um comando de repetição para poder inserir o elemento. Então você pode ter listas não ordenadas e listas ordenadas. Qual é a vantagem? A vantagem é que quando eu tenho listas ordenadas, eu consigo aplicar a busca binária. E a busca binária tem uma complexidade menor do que a busca sequencial. A busca sequencial ela é simples. Ela vai olhando elemento por elemento até achar o que eu desejo. Então, vou usar um for, vou percorrendo elemento por elemento e vou gastar um tempo O de N. Já a busca binária, em cada comparação, eu divido pela metade o número de elementos para comparar. Então, na primeira eu vou ter 50%, depois 25%, depois 12,5% e vou diminuindo. Vai reduzindo por 2 a quantidade de elementos, certo? Então, vai reduzindo por 2. Qual é o contrário da exponencial? Porque vai ser 2, depois 2 vezes 2, 2, 2. Então, tem exponencial. Qual é o contrário da exponencial? O log.
Por isso que a complexidade é O de log n na base 2, porque o contrário da exponencial, que eu vou dividindo por 2, é justamente o log. Por isso que a complexidade é O de log n na base 2. Então, a busca binária ela tem uma complexidade bem menor do que a busca sequencial. Basta você colocar valores que você vai ver isso. Tu coloca aqui, ó, por exemplo, 8. 8, na busca sequencial, eu vou ter que ter 8 unidades de tempo para percorrer a lista. Na busca binária, eu vou ter 3 unidades. Por quê? Log de 8 na base 2 é 3. Então, tem um número menor de comparações. E aí fica a dúvida. Então, vale sempre a pena ordenar a lista? Sim ou não? Então, como tudo na informática, você tem que responder depende. Como tudo na tecnologia, você tem que responder depende. Depende de quê? Depende do contexto. O contexto tem que ser analisado. Pode ser que seja necessário, certo, ordenar a lista. Por quê? Porque a operação mais requisitada será a busca, então vale a pena ordenar a lista. Se a operação mais requisitada será a busca, vale a pena. Por quê? Porque você vai ganhar tempo na busca. Ela vai ter uma complexidade menor. Você vai poder aplicar a busca binária. Agora, se a operação mais requisitada for a inserção e a remoção, não vale a pena ordenar a lista. Por quê? Porque eu vou ter um trabalho de ordenar a lista, uma complexidade, podendo inserir O de 1, certo? E não vou usar tanto a busca. Então, vale a pena eu ficar com a inserção na lista não ordenada, que tem uma complexidade menor, do que ordenar, perfeito? Ordenar e para aplicar a busca binária. Ah, você fala assim, mas tem outras estratégias? Tem, eu posso usar um algoritmo de ordenação. Claro que pode, mas o algoritmo de ordenação também tem seu custo. Por exemplo, o Bubble Sort, que é um grande algoritmo de ordenação, tem complexidade O de n ao quadrado. Então, você tem uma complexidade para ordenar. Então, você tem que executar aquele algoritmo de vez em quando. Então, você tem que analisar todo o contexto. Vale a pena, não vale a pena, para você entender e escolher a melhor estratégia. Essa é a função do analista de sistemas. Escolher a melhor estratégia no contexto adequado. Verificar se vale a pena ordenar, não ordenar e etc. E as listas, como a gente disse no início, podem ser classificadas de duas formas, as sequenciais e as encadeadas. Isso é até um assunto para a próxima aula, mas vamos adiantar aqui. Perfeito? A lista sequencial é aquela que é alocada sequencialmente na memória, uma posição após a outra. Então imagina uma sala com várias cadeiras. Se eu aloco os elementos alunos, perfeito, sequencialmente, eu sei o tamanho da cadeira, sei quantas cadeiras eu tenho, e eu posso fazer um cálculo simples. E eu consigo ir diretamente no elemento número 3. Então, eu faço a busca aleatória muito bem, porque eu sei o tamanho da cadeira, calculo a distância e sei exatamente a posição do elemento número 3 e vou lá e converso com esse aluno. Perfeito? Já a busca encadeada, já a lista encadeada, como é que ela funciona? Ela não é alocada sequencialmente. Cada nó tem um ponteiro próximo, que pode estar em qualquer parte de uma sala. Então, imagine uma sala com várias cadeiras, que são as memórias, certo? Chegou o primeiro aluno, eu coloquei na primeira cadeira. Chegou o segundo aluno, eu coloquei lá na última. Então, tem o ponteiro apontando o primeiro aluno para o último, correto? Para eu conseguir chegar no terceiro elemento, eu tenho que começar do primeiro e percorrer na lista até chegar no terceiro elemento. E isso requer um tempo, requer uma complexidade. Então, ela não é tão boa para busca aleatória. Mas, em compensação, ela é muito boa para quê? Para inserção. Por que ela é boa para inserção? Porque se eu guardar, por exemplo, quem é o último, basta eu pegar o ponteiro do próximo, apontar para esse último. Correto? Diferente da lista sequencial. Porque tem alguns problemas. Ela já não é tão boa para inserção porque, inicialmente, eu não sei nem quantos elementos eu vou ter inserido. E a lista sequencial tem que definir primeiro o tamanho, para depois começar a inserir os elementos. Então, se eu faço 10, perfeito, reservo 10 unidades e tento inserir 11 elementos, vai ter um problema, porque não vai ter espaço suficiente. Eu vou ter que fazer outra lista com o dobro de tamanho, vai dar muito trabalho. Ou, se eu deixo 100 espaços reservados e se eu estou usando 3, eu vou ter um desperdício de 97% dos meus recursos. E isso também é um problema. Então, a lista sequencial ela não é boa para inserção, mas ela é boa para busca aleatória. Já a lista encadeada ela é muito boa para inserção, porque ela só gasta aquilo que está inserindo. Se eu só inserir 3 elementos, você está gastando 3 espaços. Se eu inserir 4 elementos, você está gastando 4 espaços. E é boa para remoção também. Por quê? Se eu vou eliminar um elemento ali do meio, o que eu faço? Basta eu pegar o ponteiro do anterior, fazer ele apontar para o próximo.
e aí some aquela conexão e eu avanço. Então, ela é muito boa para inserção e remoção. Lista encadeada. Lista sequencial, muito boa para buscas aleatórias. Então, ela é muito boa para buscas aleatórias. E com isso, eu sei a diferença entre o array list e o linked list. O array list é uma lista o quê? Sequencial. Então, ele vai ser bom para buscas aleatórias. Mas ele vai ser ruim para quê? Para inserção. Já o linked list, ele é muito bom para quê? Ele é muito bom para inserção e remoção, mas não é tão bom para buscas aleatórias. Então, conhecendo as estruturas, você consegue tomar as decisões corretamente. As listas encadeadas podem ser de vários tipos. Pode ser lista simplesmente encadeada, onde tem um ponteiro para o próximo para o anterior. Pode ser duplamente encadeada, com um ponteiro para o próximo para o anterior. Perfeito? Pode ser circular, onde o último aponta para o início, e etc. Correto? Então, ela pode ser simplesmente, pode ser duplamente encadeada, pode ser circular e etc. Vamos agora falar um pouquinho da fila. FIFO ou PEPs. First in, first out, ou o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, entrou o Anderson. Ele tem que ser o primeiro a ser atendido. Depois veio o Lousada. O Lousada vai ser inserido aonde? No final. Depois vai ser o Brito. O Brito vai ser inserido aonde? No final. Depois vai ser o Miguel, ali no final. Correto? Então, nós temos aqui a lista. Perfeito? Nós temos aqui a fila. Correto? First in, first out. O primeiro a ser atendido vai ser o Anderson. Uma fila não pode ser ordenada. Imagina se o nome fosse Denilson e você fosse o primeiro a chegar. Você gostaria que a fila fosse ordenada em ordem alfabética? Não. Por quê? Você não vai dizer Nilson, você é para o final, você foi o primeiro a chegar. Então, a fila é incompatível com a ordenação. Então, a fila é incompatível com a ordenação. Certo? Podemos ter filas de prioridade, onde temos elementos que têm mais prioridade do que os outros e passam à frente. Correto? A fila de prioridade, nós temos elementos que têm mais prioridade do que os outros e passam à frente. No caso aqui, nós temos Antônio, Clara, Marcelo e Lila. E nessa fila, certo? Clara e Lila possuem maior prioridade. Então, eles passam à frente. Já a pilha, como é que funciona a pilha? A pilha é do tipo LIFO ou EPS, last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Nós temos ali no topo Daniel, depois insere ali Pedro, Pedro passa a ser o topo, depois insere Leonardo, Leonardo passa a ser o topo, depois insere Luciene, que passa a ser o topo. Em uma pilha, a operação de inserção é chamada de push. Você coloca na pilha. De remoção é de pop. Perfeito? Analisando a complexidade de uma pilha, você verifica que é sempre O de 1 se você guardar o topo. Você consegue inserir em O de 1 e remover em O de 1. Olha que interessante. Na fila, você também consegue fazer isso. Na fila, se você guardar quem é o início e quem é o fim, você consegue sempre remover em O de 1, porque vai ser o início. E sempre consegue inserir em O de 1 também, porque vai ver que é um final, vai apontar para o final. Então, você guardando os ponteiros do início e o fim, você sempre também consegue inserir e remover em tempo O de 1, na fila. Perfeito? E aí eu deixo para vocês o desafio de pensar na fila de prioridade. Você vai ter que guardar mais um ponteiro. Por exemplo, o fim da prioridade, certo? Para você poder conseguir inserir em tempo O de 1. Vamos lá. Algumas questões aqui interessantes sobre pilhas, listas e filas. Considere as afirmativas. As estruturas de dados pilhas, listas, filas e listas armazenam coleções de itens. A característica que as distingue é a ordem em que podem ser retirados os itens dessas coleções em relação à ordem que foram inseridos. Aparentemente está correto, né? Lista eu posso inserir e remover de qualquer lugar, fila segue o princípio do FIFO e pilha segue o princípio do LIFO. Considere que os itens A, B, C, D e E foram inseridos nessa ordem em uma fila. Necessariamente o primeiro elemento a ser removido é o A. Exatamente. Eles foram inseridos nessa ordem. O primeiro a ser removido é o primeiro a ser inserido, que no caso é o A. Considere que os itens A, B, C, D e E foram inseridos nessa ordem em uma pilha. Necessariamente o último elemento a ser removido é o E. Aqui ficou estranho. Por quê? Na pilha, o primeiro a ser removido é o último a ser inserido, que é exatamente o E. Vamos para 4. Considere que os itens A, B, C, D e E foram inseridos nessa ordem em uma lista. Necessariamente o elemento a ser removido dessa lista é o A.
Também não está certo. Da lista eu posso remover qualquer um que eu queira. Não é isso? Ele não tem uma estrutura bem definida como a lista e a pilha. Então aqui, ó, claramente a resposta é a 1 e 2. Por quê? No item 3, certo? O E, na verdade, ele vai ser o primeiro a ser removido, não o último, porque ele vai estar no topo. Ele foi o último a ser inserido. E no item 4 eu posso remover qualquer um dos elementos. Não necessariamente o A vai ser o primeiro. Vamos para a próxima. Em relação à pesquisa sequencial e binária, assinale a alternativa correta. A pesquisa sequencial percorre, no pior caso, log de n na base 2 elementos. Sequencial lembra daquela? Que é O de n, a busca sequencial. Não pode ser em listas não ordenadas, ou listas ordenadas também pode ser aplicada, mas ela tem que percorrer cada elemento, então é O de n. Então essa daqui é a resposta. A pesquisa sequencial percorre, no pior caso, n elementos. Guarde essa. A pesquisa binária pode ser feita sobre qualquer distribuição. Mentira! Só sobre listas o quê? Ordenadas. A pesquisa sequencial exige que os elementos estejam completamente ordenados. Não, pode ser aplicado em elementos ordenados e não ordenados. E a pesquisa sequencial percorre todos os elementos para encontrar a chave. Não necessariamente. Pode ser que encontre a chave um pouco antes e pare. Então a resposta com certeza é a letra B. Perfeito? Vamos para a próxima aqui, questão interessante. Ó. Considere que 7 clientes foram inseridos em uma fila de prioridades. Fila de prioridades, alguns têm prioridades, outros não. No caso aqui, ó, quem tem prioridades? Horácio, Lila e Clara. Perfeito? Após essas inserções, foram realizados 4 atendimentos. Considerando as propriedades da fila de prioridade, quem deve ser o próximo cliente a ser atendido? Vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Foi inserido todos os elementos. Perfeito? Nós temos aqui a Andressa com prioridade, Horácio com prioridade, Lila com prioridade, Clara com prioridade. Foi inserido nessa ordem. Então, a Andressa está ali, depois Horácio, depois Lila, depois Clara, depois Pedro, Ayla e Anderson. Correto? E aí, quem deve ser o próximo cliente a ser atendido? Porque já foram feitos 4 atendimentos. Então, nós temos aqui ó, a fila de prioridade, ficou organizada da seguinte forma. Andressa, Horácio, Lila, Clara. Nós temos agora o Pedro, que não tem prioridade, Ayla e Anderson. Se foram feitos 4 atendimentos, foram feitos 4 atendimentos da prioridade, porque eles estavam na frente, prioridade passou à frente. Então foi atendido Andressa, Horácio, Lila e Clara. Então o próximo cliente atendido com certeza é o Pedro. Então vamos para a próxima questão. Gomes, analista de sistemas, está implementando uma nova funcionalidade para o sistema de atendimento, certo? Para essa nova funcionalidade, ele precisa utilizar uma estrutura que atenda às seguintes características. A estrutura deve organizar os clientes segundo a ordem de chegada. O primeiro cliente a chegar será o primeiro cliente a ser atendido. Uma fila. Nenhum cliente terá de prioridade. Então, nesse caso, qual estrutura Gomes deverá utilizar? Opa, essa é simples. Uma fila normal. Para implementar a funcionalidade proposta, Gomes deverá utilizar uma fila, uma estrutura do tipo FIFO, First In, First Out. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Vamos para a próxima. Considere 2 pilhas, A e B, conforme vemos a seguir. A e B. Tem o método push e o método pop. Foi feito o quê? Push A10, ou seja, zerou na pilha A10. Depois, push B20, zerou na pilha B20. Depois, push A4. Então, já tinha o 10, ficou o 4 agora. Depois vai ficar o 7. Perfeito? Depois foi removido o topo de A. Quem é o topo de A? É o 7. E colocado aonde? Na pilha B, que já tinha o 20. Então, ficou o 20 e o 7. Agora foi colocado na pilha B o 1. Então, ficou 20, ficou 7 e agora tem 1. E foi removido o primeiro elemento, o topo da pilha A, que no caso agora seria o 4. Como ficou as listas de pilha no final? Vamos lá. Na pilha A só ficou o 10, na pilha B ficou o 20, o 7 e o 1. Portanto, o somatório dos elementos da pilha A é 10 e da pilha B, 28. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito a oportunidade, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Resumindo, ó, lista, inserir e remover de qualquer lugar, fila, FIFO, First In, First Out, ou PEPs, primeira entrar, primeira sair, pilha, LIFO, Last In, First Out, ou EPS, última a entrar, é o primeiro a sair. Insere e remove do topo na pilha. Perfeito? Na fila, insere numa extremidade e remove na outra. E na lista pode fazer qualquer combinação. Estamos juntos, muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade.